Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra falar de JoJo's Bizarre Adventure, mas não é um vídeo qualquer, porque finalmente tivemos a estreia do primeiro episódio de Vento Áureo, a quinta parte de JoJo's, e estou aqui para falar as minhas primeiras impressões, o que eu tô achando. No começo do vídeo, um vídeo aberto pra todo mundo, dizendo por que eu acho que vale a pena sim você dar uma chance pra esta parte, o que eu já fui notando, e depois eu começo a dar mais detalhes do que eu assisti, e aí vão ter spoiler só do episódio, nada do mangá. Se você é novo por aqui, muito bem-vindo e se inscreva para ver mais vídeos como esse. Vocês aí já deixem aquele seu like para ajudar muito este vídeo. Se eu vou fazer comentários semanais de JoJo's Vento Áureo, bem, depende de vocês, depende dos comentários aqui embaixo, depende dos likes, depende da resposta que vocês vão me dar. Dependendo, sim, podemos ter resumos semanais e coisinhas a mais também. Deixem sugestões. Como eu falei, Vento Áureo é a quinta parte que está sendo lançada animada de JoJo's Bizarre Adventure e é bem conhecido aí o fato aí pela internet, pelos fandoms, de que você pode assistir cada parte de JoJo separadamente. Você não vai compreender todos os easter eggs, todas as referências, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade de compreender o que está rolando, mas você consegue assistir. As partes são feitas para que você consiga assimilar a história com início, meio e fim. A jornada acontece dentro daquele arco, de certa forma, fechada. Essa parte já mostra a que veio assim que a gente começa a assistir, porque o primeiro episódio de Vento Áureo já te apresenta o protagonista que você vai acompanhar, já te mostra aí todo o design, estilo de narrativa, de direção de JoJo's, afinal de contas ainda é o mesmo estúdio, David Production, que participou desde o primeiro arco de JoJo's e também é o mesmo diretor. E já que em JoJo's você sempre acompanhou a história de um protagonista da família Joestar, este arco não vai ser diferente, embora logo no começo, se você nunca assistiu ou se você não leu o mangá, ainda há alguns mistérios por trás de Giorno Giovanna, esse protagonista que a gente conhece logo na abertura da primeira cena deste primeiro episódio. O ritmo é muito bom, a adaptação em relação ao mangá traz algumas diferenças de cronologia, de qual cena vai ser mostrada primeiro, mas eu acho que ficou ainda melhor, ficou mais claro, principalmente pensando que às vezes vão ter pessoas que vão começar a assistir Vento Áureo sem ter visto nada antes. Você já entende um pouquinho do clima de JoJo's Bizarre Adventure e você entende que se trata de um anime que vai ter comédia, mas também vai ter um pouquinho de drama. Isso não tá tão claro, mas sim, vai ter. Você é capaz de chorar várias vezes com JoJo's e, obviamente, teremos várias lutas. Afinal de contas, estamos em um momento deste mangá, deste anime, que as coisas se consolidaram. O universo de poderes em JoJo's Bizarre Adventure está mais claro. Hoje, nós temos uma força vital que se manifesta no que são chamados stands, esses stands que podem ter a sua expressão ali manifestada em diversas formas, com diversas habilidades, e por isso as lutas em JoJo's vão sempre envolver muita dinâmica e surpresa, porque nem sempre você sabe o que aquele novo usuário de stand tem ali para poder mostrar, para poder atacar, e isso já aparece de cara nesse episódio. Infelizmente não tivemos aí abertura e encerramento, que deixa a gente sempre muito aí com o coração na mão, porque JoJo's Bizarre Adventure tem historicamente aberturas muito boas, assim como encerramentos. Entrando um pouquinho na narrativa, no que a gente viu mesmo nesse episódio, a gente agora está na Itália, em Nápoles, acompanhando logicamente ali um foco no personagem Giorno Giovanna. Só que a origem de Giorno Giovanna, como a gente já pode perceber nesse primeiro episódio, ainda reúne muitos mistérios, porque se ele parece ser o protagonista, se ele é o foco, se ele tem alguma ligação com a família Joestar, que são sempre ali os protagonistas dessas histórias, então de onde ele veio? Nesse primeiro episódio você já descobre que a origem paterna direta dele é de um personagem que tá aí, que tava aí desde o primeiro arco de JoJo's, bem marcante, chamado Dio Brando. Dio Brando, que é um vilão que você já sabe nesse episódio também, que um Joestar muito famoso, Jotaro, ele matou este personagem. Pra você saber, isso acontece lá no terceiro arco, caso você esteja um pouquinho perdido. Então, como que Giorno tem alguma ligação com a família Joestar? Dio tinha a sua cabeça ligada ao corpo do primeiro protagonista Joestar que a gente conheceu, chamado Jonathan Joestar. E então, por isso que a gente pode ver que um filho do Dio, na verdade, é um pouquinho filho ou muito filho de um Joestar também. Vamos entender mais isso, sim, a história dele vai ser mais explicada. Por enquanto, se ligue em entender quem é Giorno Giovanna. Se ele é filho de um cara que era muito mal, o que é ele? Você vê logo na abertura que ele parece que é bom, que ajuda os outros. Você vê ele andando ali no meio da periferia de Nápoles mesmo, no meio de pessoas pobres, drogados. Você vê a má
máfia ou a corrupção acontecendo, né? E ao mesmo tempo que ele parece ajudar os mais necessitados, ele também pega o dinheirinho ali, ele parece não ser nada bobo. Quem é ele? Ele é vilão? Ele não é? É isso que Koichi, um personagem que a gente já conheceu no arco passado, em Diamonds Unbreakable, que na verdade estava lá em Nápoles atrás de um cara chamado Haruna Shiobana, não Giorno Giovanna. Só que ao longo do episódio a gente entende que são a mesma pessoa, que por algum motivo ali ele tinha cabelo preto, porém ficou loiro. Teoricamente ele é meio japonês, meio italiano, que ele tem este poder stand dentro dele, um stand que a gente começa a entender a princípio que é capaz de manipular, de criar vida diferente de várias formas, como animais ou como plantas. E o Koichi vai tentar achar este garoto, que no fim é o Giorno Giovanna, por pedido do Jotaro Joestar, porque já havia uma suspeita de que aquele cara, aquele antigo vilão que o Jotaro matou, tinha tido um filho que poderia ser este garoto, que possivelmente poderia ter um stand, um poder, não sabemos bem, agora já se sabe. Se ele é capaz de passar a perna em algumas pessoas, pegar o dinheirinho aqui, pegar a mala do Koichi, levar embora, se dar bem em cima até mesmo da própria máfia, que apesar disso ele não parece estar diretamente envolvido, quem ele é? Vilão? Não vilão? Uma pessoa boa ou não? Fruto de alguma forma de um cara que era terrível? Hoje ele pode ser alguma pessoa boa? O que você acha? Você que não leu o mangá, você que apenas assistiu ao anime, você que apenas começou a assistir ao anime, quais são as suas impressões de Giorno Giovanna? Koichi não tem muita certeza ainda, não sabe o que dizer. Até mesmo quando ele é pressionado por um cara ali de uma gangue, de uma máfia, enfim, de Nápoles, que vai atrás dele porque descobre que o Giorno estava trabalhando no aeroporto como um táxi não oficial, pagando para os policiais, porém não pagando a taxa para a gangue dele, que dava ali a supervisão, deixava acontecer, e na verdade é apenas uma forma de controlar a galera ali, quem vai trabalhar e quem não vai. Quando este cara, Luca Lacrimejante, como foi chamado na legenda oficial aqui no Brasil, ele se aproxima do Giorno para fazer cobranças, para dizer o que ele não pode fazer e tal, e acaba atacando o Giorno quando o Giorno meio que não liga pra ele, o Giorno acaba tendo este poder dele, esse stand, que revida o ataque do Luca e deixa ele no estado terrível. Depois a gente sabe que ele ficou em coma, embora, pelo que foi dito pelo Giorno, aquele sapinho, que era a representação viva do seu stand, que a gente descobre depois que chama Gold Experience, ele teria uma vida própria, ou teria vontade própria até então. Então, se ele vai ser atacado, ele se defende, e ele defende revidando o ataque que ele recebeu. Por isso tanta potência, porque o Luca atacou com muita raiva. E se você assistiu às outras partes, se você conhece Dio Brando, você vai ver que ele tem uns trejeitinhos, que ele fala umas coisas ali igualzinho o Dio. É referência que, de novo, se você assistiu as partes passadas, é muito bom de você perceber. Então recomendo, vale a pena. De qualquer forma, o Giorno não é nem um pouquinho bobo, porque quando o Koichi vai atrás do Giorno, a gente tem aquela fala que é bem importante pra gente entender também esse universo, de que usuários de stand inevitavelmente acabam se encontrando, se atraindo, e mesmo num novo enfrentamento, mesmo o Koichi usando esse seu stand, que em uma das suas formas consegue fazer então com que, por exemplo, a mão do Giorno tenha um peso muito grande que impeça com que ele se movimente, mesmo assim o stand do próprio Giorno consegue possibilitar que ele saia dali, que ele se livre daquilo tudo e vá embora. E depois, quando o stand do Giorno está ativado, novamente mesmo o Koichi, se usar qualquer ataque contra o Giorno, vai voltar contra ele. Só que se o Koichi não tinha tanta vontade de atacar, tanta vontade de ferir, o retorno não é tão forte assim, e aí tem a fala do Giorno de que Koichi é uma pessoa boa, porque ele faria essa observação. Se o Giorno tem algum ladinho ruinzinho ou não, a gente não pode confirmar sem ler o mangá, sem assistir tudo ainda, mas existe alguém que vai confrontá-lo logo neste final, justamente por causa do que ele fez, sem controle ou não, com o tal Luca. Um cara que parece ser da mesma gangue que o Luca pertencia, vai atrás do Giorno para investigar, porque ele descobriu com policiais que o Giorno estava ali por perto, e ao investigar, conversar com o Giorno, ele faz algumas perguntas, e o cara demonstra logo no início que ele tem as mesmas habilidades, os mesmos poderes ligados à sua força vital, um stand. Um stand que a gente ainda não consegue entender muito bem nesse episódio como funciona, mas para além do seu stand, ele ainda consegue analisar muito bem as pessoas, perceber quando elas estão mentindo, e acaba que num deslize depois, após quase controlar a situação, o Giorno dá mole e prova que ele conhecia sim o Luca, que ele de alguma forma estava ligado com o que aconteceu. O enfrentamento dos dois começa a acontecer, Giorno Giovanna contra esse tal Bruno Luciarati, e esse Bruno começa a fazer com que coisas surjam na boca, na mão
do Giorno. Aliás, partes do corpo desse Luca, que foi morto depois, quando estava em coma já, pelo chefe deles, o chefe dessa gangue, e as partezinhas do Luca estavam sendo colocadas ali no corpo do Giorno, e zippers começam a abrir no seu corpo. Obviamente é um ataque de um stand, obviamente um novo enfrentamento começou, e só começou porque a gente vai acompanhar mais do que vai acontecer no próximo episódio. Gostei muito desse ritmo, porque você entra nessa história, surgem várias dúvidas logo de quem é esse personagem. Óbvio que muito disso vem da própria forma que o mangá escreve, né, que o mangá apresenta a história, só que o anime faz adaptações. Ele joga um pouquinho mais pra frente a história do Giorno, porque é mais interessante que você apresente ele, mostre do que ele é capaz e depois entenda da onde ele veio, de onde vem essa ligação dele com o Dio, como ele surgiu, como ele existiu, qual a sua história e qual o seu sonho. Mas algumas dicas que a gente teve sobre o seu passado nesse episódio é que ele tinha um nome e por algum motivo na Itália ele se chama de outra forma, ele tinha um cabelo preto e segundo os policiais lá que estavam perto do aeroporto, naturalmente ficou loiro, ele não tingiu. Por que isso teria acontecido? O Jotaro dá uma pista de que talvez isso tenha a ver com a manifestação do seu próprio stand, que ao manifestar esse stand, o lado dele que ele tem de Dio Brando surgiu também no seu cabelo, não sabemos, é porque o Dio era loiro, caso você esteja aqui ainda muito perdido. Mas tem muito ainda pra saber, tem muito ainda pra gente aproveitar, tem muitas mais batalhas, mais personagens carismáticos, mais poses, mais cores, mais humor, mais drama, mais JoJo's Bizarre Adventure, com abertura e encerramento em breve. Estou muito ansiosa pelo que vem por aí. Esse é um excelente arco, a gente pode esperar muitas coisas. Eu quero o seu comentário. De novo, você quer comentários semanais? Temos confirmados até então 39 episódios, serão 39 semanas de comentários, então eu só vou fazer se vocês quiserem, se vocês me derem feedback. Então, por favor, likes, comentários, compartilhe pra todo mundo, passa nos fandoms de JoJo se você gostar, se você curtir, se você quiser que eu fale aqui, e vamos trocar mais ideias sempre. Aproveita e se inscreve se por acaso você tá aqui até agora e ainda não é inscrito, se inscreve aí pra acompanhar mais vídeos como esse, e a gente se vê então em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!